Cara, de uns dias pra cá, eu fui acusado 2 vezes de uma parada em situações diferentes, por pessoas diferentes, porém pessoas queridas pra mim. Me acusaram de uma mesma coisa de formas diferentes. Não é nada grave, não é nenhum crime, né? Nenhuma bomba. É só algo que feriu a minha pessoa de uma forma que eu não sei se deveria ferir. Eu fui Eu não vou entrar em detalhes sobre o que eu fui acusado, porque não é esse o tema e não é nada grande. Mas foi algo que feriu e que, querendo ou não, me impulsionou a vir falar sobre isso, que é uma reflexão. Porque essas duas coisas das quais eu fui acusado, essas, essas duas pessoas me acusaram dessa coisa, falaram isso sobre mim, eu, eu fiquei muito irritado, eu fiquei muito, não sei se angustiado, não sei, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de pensarem isso sobre mim. E eu. Não que eu explodi, mas me deixou com bastante raiva por bastante tempo. Com uma dessas pessoas eu até fui. Eu até fui mais. Eu falei que eu não gostei, que eu não sou assim e tal. Mas a ideia é o porquê que isso me deixou com raiva. Eu pensei, por que isso me deixou com raiva? Se eu não sou esse tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa, que não seria assim desse jeito que me acusaram, por que isso me irritou? Isso chegou no assunto do qual eu decidi gravar, que é o quanto a opinião das pessoas sobre você importa, o quanto ela deveria importar. No meu caso, a opinião dessas duas pessoas, por serem pessoas próximas a mim, essa opinião me deixou mal, me deixou com raiva. Mas eu pensei, por que isso me deixou mal, me deixou com raiva, sendo que eu nunca fiz essas coisas das quais me acusaram, eu nunca agi com isso. Eu parei e pensei profundamente. Eu cheguei à conclusão de que, cara, talvez isso tenha me deixado com raiva, porque no fundo, o tipo de pensamento de fazer essas coisas já passou pela minha cabeça. E, de novo, não é nenhuma bomba, mas eu comecei a refletir que o que me deixou com raiva não foi dessas pessoas me acusarem disso do nada. Foi que eu ter ficado com raiva mostrou pra mim que até eu penso isso sobre mim às vezes. E eu parei pra pensar por que eu penso sobre isso de mim, até onde esse pensamento vai, de onde esse pensamento veio. E me veio tipo deixou de ser algo tipo sobre é isso que essa pessoa que eu me importo muito pensa sobre mim, pra é isso que eu penso sobre mim. Será que no fundo eu posso fazer o que me acusaram de ser? Será que no fundo eu posso chegar a esse nível? Eu posso ir até lá? E eu comecei a pensar sobre isso. Será que em algum momento já pensei nisso? Cara, se isso me irritou ao ponto de eu ter brigado com uma dessas pessoas, é porque provavelmente po- posso tender a fazer isso. E eu comecei a parar pra pensar. Eu comecei a tentar entender, a tentar ir, por que eu chegaria a esse ponto, por que que eu sinto tanta raiva do que eu posso ou não fazer, e eu comecei a admitir meus erros pra mim mesmo. Eu comecei a pensar mais comigo mesmo, tipo, cara, se eu não sou assim, se eu tenho ou não plena certeza se eu sou assim, por que eu tô discutindo com outro? Chegou a tipo, a visão da pessoa sobre mim não é a visão que eu tenho de mim. Mas quando eu
questiono, quando eu fico com raiva, quando eu esboço indignação pelo que me acusaram, significa que até eu posso achar que eu sou isso. Mas eu não sou, nunca demonstrei esse tipo de comportamento. Então comecei a trabalhar nisso comigo mesmo, sozinho. Eu cheguei à conclusão de, cara, não foi o ato de ser acusado disso que me irritou. Foi o ato de até eu pensar sobre isso, sobre, sobre mim, que me irritou. Até eu duvidar de mim que me irritou. Então, tipo, o assunto era, tipo, quanto a opinião das pessoas importa. Nesse caso, importou. Importou, mas não importou sobre, tipo, eu quero que eles me vejam de outra forma. Não, eu cheguei à conclusão de que, por mais que essas pessoas sejam próximas a mim e por mais que eu me importo com elas demais, se essa é a opinião delas sobre mim, eu quero que elas se fodam. Quero que elas se fodam. É a minha opinião sobre mim da qual eu tenho que trabalhar. E foi o que eu comecei. Eu comecei a parar, a pensar no que eu duvido, por que eu duvido de mim fazer isso ou não. E eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu não faria isso. Não faria isso. Depende. A vida é muito maluca. Mas eu nunca fiz. Não tenho vontade de fazer. Por que eu faria? E aí, tipo, a opinião que me deram, eu cheguei à clareza de que o assunto nunca foi sobre eu achar se eu era isso ou não, isso que me acusaram ou não. O assunto era o quanto o que eles falaram sobre mim me afetou. E me afetou por causa de ego. Por eu chegar pra mim e falar, eu tenho certeza que eu não sou assim. Tenho certeza que eu não sou. Mas lá no fundo eu, e se você for assim? E se você for assim? Então foi por causa de orgulho, ego. Orgulho, ego de uma forma ruim. Mas isso aí são coisas que eu resolvo por mim. São coisas que eu resolvo por mim. Eu tô resolvendo. Eu tô botando minha cabeça no lugar. Mas chegou à conclusão que, tipo, pessoas do mundo inteiro o tempo todo vão dar opinião sobre você toda hora. E essas opiniões, na maioria das vezes, vão ser ruins. Na maioria das vezes vão ser ruins, isso acontece. É muito mais fácil dar uma opinião ruim sobre algo do que uma opinião boa. Opiniões sinceras, que eu digo. E essas coisas podem vir das pessoas que a gente menos espera. No meu caso, veio de pessoas muito próximas, pessoas que eu considero muito. Foram casos diferentes, mas ambas as pessoas são muito importantes pra mim. Ainda são. Depende dessa opinião. E aí que tá. E aí que tá o boom. Eu não ter ficado com raiva, eu não ter me afastado. Porque quem liga pra opinião dos outros sobre você, tanto ela certa ou errada, é você. Não é a opinião do outro só importa pra você se você ligar pra ela. Independente se ela for uma boa ou ruim. No caso, se for uma opinião ruim. E isso é algo que quem tem que resolver é você e quem tem que trabalhar é você. E você não tem que mudar a visão das pessoas sobre você. Você não tem que, eu vou mudar o meu jeito de ser pra que essa pessoa tire essa visão sobre mim. Cara, se ela tirar essa visão sobre você, ela vai inventar outra coisa ela vai falar. E eu acho que a moral desse vídeo é: vive tua vida, cara. Vive tua vida. Para de se importar tanto com a opinião dos outros sobre você. Segue em frente. E sei lá, eu já me perdi no meio desse vídeo. Eu devia ter gravado isso no dia que eu tive essa ideia. Deixa o like, deixa um comentário. Um ótimo dia pra você. Esse canal ainda não tem intro, nem final. E é isso aí.